Bom, gente, pelo adiantar da hora aí, vamos começar a aula. E aí, se alguém entrar depois, tiver dúvida, alguma coisa assim, a gente retoma, né? Ou a gente organiza aí para tirar dúvida. Fiquem à vontade para interromper a aula, para perguntar, para falar, tá? Podem ficar super, super confortáveis. Eu brinco, né? Eu tenho um TDAH, então eu consigo falar, explicar, pode interromper, não me atrapalha. Interromper a aula não muda a minha linha de raciocínio, não muda, não atrapalha, sabe? Cronologia. O máximo que aconteceu, eu falo, espera só acabar essa frase e já te falo. E aí a gente segue o baile, tá bom? Então, deixa eu tentar. Eu tô compartilhando minha tela já, mas é que como eu tô administrando tudo aqui da aula, quando eu aumento a minha tela assim, ó, para vocês verem a tela inteira, eu perco as mensagens de vocês. Então, eu acho que eu vou deixar a tela mais ou menos assim, ó. Que eu acho que dá para vocês enxergarem. Deixa eu tentar diminuir aqui, aumentar o espaço da tela. Que dá para vocês enxergarem, mas eu também vejo vocês, tá? Para poder, qualquer coisa, se precisar, tirar dúvida, ver o chat, essas coisas todas. Porque eu vou ter que administrar essa parte aí também, mas no final vai dar tudo certo. Ó, alguém me dá um ok, está dando para ver bem o slide? Alguém me manda aí um sinal de deu? Valeu, Grazi. Valeu, Fê. É só por conta. Obrigada. É só porque se eu aumento 100% a tela, eu não consigo ver vocês. Aí eu não vou conseguir tirar dúvida só no finalzão. Aí vocês que sabem, vocês falarem, não, Ana, a gente prefere, eu deixo para o final. Eu tentei arrumar de uma maneira que dê para fazer tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Que eu consiga passar o slide, ver a aula e ver o chat e ver tudo. Vamos ver se assim vai dar certo. Se der alguma coisa errada, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Ana Carolina, né? Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou imunologista e alergista. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas. Eu fico lá até hoje no ambulatório de alergia a medicamento da ASBAI, né? Da ASBAI, alergia de do HC. Eu também faço parte do departamento científico da ASBAI, do departamento de anafilaxia, também faço parte, colaboro na ASBAI Regional São Paulo, e a gente achou super importante trazer esse assunto para vocês, né, de testes em vivo, testes in vitro, o que fazer, o que escolher, como fazer, porque isso é uma coisa que, por mais que para algumas pessoas seja, sei lá, talvez impressionante, gera muita dúvida mesmo. E esse é o diferencial do alergista, né? A gente investigar a fundo uma alergia e tratar, né, fazer uma imunoterapia, é o que diferencia muito a gente das outras especialidades, né? Eu brinco que é quando vem aquela pergunta, o que você faz de diferente do dermato, do otorrino, do pneu? Eu falo, gente, a gente investiga a fundo, a gente esmiuça a alergia e tem a imunoterapia como aliado, tem as desensibilizações com medicamento, tem as investigações de alergia alimentar um pouco mais a fundo, né, para estratificar aí. Então, a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né, e não sendo diferente um do outro, e a gente tem que somar. E por que é importante a gente pensar nos testes em vivo, né, e não só nos testes in vitro, e não só na IgE específica? Porque quando a gente faz um teste em vivo, a gente está meio que reproduzindo o sinal, o sintoma daquela doença, né, para correlacionar, obviamente, com uma história clínica bem coletada. Eles são testes, num geral, rápidos, de fácil execução, com custo baixo, né? Se você for comparar, falar, mas um plano de saúde cobre, o outro plano de saúde paga menos. Mas se você for colocar na ponta do lápis e separar cada alérgeno que a gente acaba fazendo em vivo, acaba saindo ainda mais barato fazer o em vivo do que in vitro. Eles têm uma excelente reprodutibilidade, mas a gente não pode esquecer que ele tem que estar relacionado com uma história clínica. E quando a gente fala em história clínica, a gente tem que pensar em mecanismo de Bell e Cummings. Né? A escolha do teste, ela depende diretamente de qual mecanismo que o paciente sofreu alergia ou está apresentando aquela alergia. Então, existem 3 mecanismos investigáveis, vamos falar assim, não sei nem se existe essa palavra. Um é o anafilático, né, que é o IgE mediado, que são as anafilaxias, os pedacinhos dela, então a urticária, o angedema, o broncoespasmo.
E aí, para eles, né, a orientação é o prick test de leitura imediata, né, ou o intradérmico de leitura imediata. Existe o teste de contato de leitura imediata, que a gente usa muito pouco, né? Tem a reação tipo 3, a tipo 2 a gente não consegue investigar com os testes, né? Existe a reação tipo 3, que é de imunocomplexo, que a gente tem uma reação aí mediada pela IgM, IgG, complemento, fagosto, que a gente consegue fazer um intradérmico de leitura semitardia, né, que é de 4 a 8 horas, e tem os mecanismos celulares, que o ideal seria fazer um teste de contato tradicional, aquele que a gente faz a leitura de 48 e 96 horas. O foto-PET teste também entra nessa jogada aí, dependendo do tipo de dermatite que a gente teve. Se a gente for pensar, por exemplo, numa fotodermatite por um tenoxicam, e também entraria o intradérmico de leitura tardia, que a gente faz geralmente em 72 horas. E é super importante a gente colocar isso na cabeça, porque não adianta a gente pegar um paciente com uma rinite e fazer um PET teste, ou pegar um paciente com eczema, um fotoeczema e fazer um prick. Hoje mesmo eu atendi um caso assim, né? A paciente tinha uma historinha que ela foi e ela não conseguia associar com nada que ela fez especificamente, mas ela fez um eczema de face com descamação, exudação, um quadro bem típico de uma fotodermatite, e ela falou, não, mas eu já fiz os exames de alergia. Eu falei, putz, que legal, achei que eu ia ver um PET, que eu ia ver alguma coisa assim. Ela falou, olha esse. E eu olhei, era um prick aerolérgenos, né? Então tinha lá dermatofagoides, bloma. Eu falei, então, mas isso não causou essa sua alergia? E aí ela olhou para mim e falou, não, mas o médico falou que eu precisava fazer esse teste para poder identificar essa alergia. Então, assim, esse tipo de furo a gente não pode dar, né? Então a gente pode até Ana, mas eu quis investigar uma rinite também, ok? Aí tem que ficar claro para o paciente que a rinite dela a gente investigou com o prick para alérgenos para poder documentar se era uma rinite alérgica ou não, e que a parte do eczema de face a gente ia prosseguir investigando de outra maneira, tá? Então a gente não pode confundir reação imediata, reação tardia e esse tipo de teste. Quando a gente fala de teste de investigação, a gente não pode deixar de falar de extrato, que é o meio que a gente usa para poder investigar. A gente sabe que os extratos, eles são usados tanto para teste cutâneo, para teste de provocação, a gente depende, né, de teste in vitro, a gente usa o extrato para fazer imunoterapia alérgena específica, tanto faz aí se subcutânea, se sublingual. E quando a gente fala de extrato, a gente tem que saber, o extrato, ele é uma grande mistura complexa, que tem proteína, glicoproteína, polissacarídeo, ácido nucleico, lipídio, sal, pigmento, uns metabólicos de baixo peso molecular. É uma mistureba. Quando que a gente sabe que essa mistureba ela é efetiva, que eu tenho um extrato efetivo? Quando eu tenho o espectro completo dos alérgenos relevantes, então quando naquele extrato tem aquilo que eu quero investigar, o que eu quero usar, e quando a gente tem uma prevalência do alérgeno maior, do componente maior, né, do alérgeno. E existe extrato para quê? Né? Existe extrato para investigação dos ácaros, então existe extrato de corpo inteiro ou de ácaro decomposto. Hoje em dia a gente tem falado muito do TERP23, né? Pensando em fator de pior prognóstico para asma em lactente sibilante. A gente sabe que 74% das pessoas são sensibilizadas ao DERP23, mas a gente não conseguiria, por exemplo, fazer um prick com DERP23, a gente não tem extrato separado, né? A gente tem para os dermatofagoides pteroníceos. Para animal, a gente tem, então, extrato, né? Tem pelo, saliva, urina. Para inseto, abelha, vespa e formiga, a gente sabe que muitas vezes esses extratos são obtidos através ou de trituração de corpo inteiro, igual da formiga, ou choque elétrico, né? Ou extração manual da bolsa de veneno, cada inseto é de uma maneira. Fungo pode ser esporo ou micélio. E alimento e medicamento, a padronização é super difícil, é super limitada. Para medicamento, praticamente não tem. E para alimento, a gente tem cada vez encontrado menos, porque a preferência tem sido cada vez maior de fazer o prick-to-prick, né? E falando em prick, quando a gente fala de prick, o prick, ele é maravilhoso para a identificação de um alérgeno culpado, desde que a gente tenha colhido uma história clínica cuidadosa, desde que a gente tenha focado na história para poder fazer o prick, né? Não adianta a gente fazer um prick teste sem uma história, porque assim como qualquer teste de alergia, assim como a IgE específica, né, os exames de alergia, eles não fazem diagnóstico de alergia, eles fazem uma confirmação de uma dúvida que a gente tem, eles mostram sensibilidade. E ele serve para demonstrar a IgE específica
contra aquele alérgeno, né, a IgE circulante. Então, a gente expõe o paciente aquele extrato, a gente captura ali aquela IgE circulante e, com isso, faz aquela pápula, tá? O resultado, ele tem que ser sempre, eu fico repetindo isso 72 vezes, porque é o que a gente mais vê de dificuldade, né? Tem que ter uma história clínica. Mesmo se o paciente quiser, sabe, fazer, mas é que eu quero saber se eu tenho alergia a todos os alimentos. Aí você faz para todos os alimentos. E aí aquele paciente tinha uma dermatite atópica, uma IgE total super alta, tinha IgE específica para um monte de coisa. Você acha um monte de teste positivo, só que o paciente come aquele alimento todo dia e não tem nada. Até vocês explicarem que focinho de porco na tomada e que a gente não vai excluir o alimento baseado só no teste, vai demorar e vai ser muito mais desgastante. Lembrando que o teste de provocação é o padrão ouro. Ana, mas o paciente veio de um outro médico, fez o exame, para mim não tem nada a ver aquele teste com a característica clínica daquele paciente. A gente tem que devolver aquela substância, aquele alimento, aquele remédio para o paciente e ver o que acontece. E para a gente poder fazer o teste de provocação, a gente tem que ter um alergista treinado tanto para fazer, né, nas etapas, tudo direitinho, quanto para reconhecer o sintoma que eu estou procurando. Então, lembrar que as alergias, quando a gente pensa em provocação, a gente tem que pensar em reprodutibilidade. Então, se o paciente me conta uma história de um exantema, eu não estou esperando ele fazer um angioedema, por exemplo, ou se ele me conta uma história de uma reação imediata, eu tenho que esperar uma anafilaxia ou seus pedacinhos. Então, tem que ser alguém bem treinado, tá? Qual que é a vantagem do prick test? O resultado sai em 15 a 20 minutos. E isso é vantagem? Eu penso assim, né? Às vezes o paciente vem no consultório e fala, mas ele pode fazer exame de sangue? Pode. Se tiver o prick para aquilo que eu estou investigando nesse paciente, às vezes ele consegue resolver em uma consulta aquele que ele precisaria de 2, 3 consultas. E muitas vezes, pensa na gente, né? Era muito mais fácil a gente que trabalha aí com hora, a gente fecha a agenda do consultório para ir no médico. Se o médico olhar para mim e falar assim, olha, Ana, tudo bem, você vai fazer aí 1 hora e meia de consulta, e em 1 hora eu resolvo, né? Você vai sair com a orientação, com o diagnóstico, com o tratamento, com tudo bonitinho, ou você prefere vir na consulta. Aí outro dia você vai no laboratório, aí você faz o exame, aí outro dia você volta no médico para trazer o exame. Então, é muito mais rápido. Ele é menos oneroso que o teste in vitro, né? E algumas vezes, dependendo do que a gente está falando, né, de extrato, pensando em, por exemplo, veneno de Hymenoptera, o tamanho da reação positiva dá uma luz para a gente do tamanho daquele problema, daquela sensibilidade. Outra coisa que já tem trabalho é que o paciente vendo a reação, ele adere melhor ao tratamento. Então, mesmo que seja o corticoide nasal, não estou pensando nem em imunoterapia, eu vou prescrever um corticoide nasal. A gente tem muito paciente, né, que é mal aderente. E muitas vezes, quando a gente prescreve e o paciente vê aquela pápula, né, ele está olhando aquela pápula ali, ele geralmente adere melhor ao tratamento. A gente sabe que tem cada vez mais, né, extratos padronizados para a gente fazer os testes, né, para fazer o prick e o PET. Está cada vez mais complexo, né, escolher, porque quando a gente vai montar a nossa bateria, porque senão o paciente vai sair igual uma peneira, né, mas ao mesmo tempo está cada vez melhor a sensibilidade e as opções que a gente tem. Para que serve, né? Quais são as doenças que eu posso usar? Então, asma, rinite, conjuntivite alérgica, as alergias alimentares, a alergia a veneno de inseto, a alergia a látex, a alergia a medicamento, então qualquer reação que seja IgE mediada. E aí, uma particularidade do látex, lembrar, né, que ele é um dos que mais pode causar os dois tipos de reação, né, a IgE mediada e a não IgE mediada. Então, tomar muito cuidado, se o paciente conta uma história, que quando ele bota a luva, descama a mão, coça, descasca, resseca, a gente não está falando de uma reação IgE mediada, então o prick com látex ajuda muito pouco nessa situação, tá? Então, aí a gente teria que pensar em fazer um teste de contato com látex. E, ao mesmo tempo, a história é válida, né? Então, sempre baseado na história clínica. Quando que a gente não faz? A gente não faz em paciente com alto risco de reação anafilática, né? Então, uma asma mal controlada, um VF1 abaixo de 70%, uma função pulmonar reduzida, reação grave com pequenas quantidades de alérgeno.
Então, aquela coisa assim, ai, o meu filho, sei lá, eu tive uma anafilaxia, jura? Você entrou em contato com quanto? Ah, não, só passou na pele, só encostou. Ficar de olho. Ficar de olho, né? Nos pacientes que tiveram anafilaxia com menos de 4 semanas, nessa situação ocorre um consumo da IgE, e com isso o paciente fica, às vezes vem os falsos negativos, ficar muito a tempo não é 100% contraindicado o dermografismo, mas a gente tem que lembrar da técnica do PIC, tem que descontar o valor do controle negativo, paciente com urticária em uso de antistamínico, paciente com uma mastocitose em uso de antistamínico, e tem as contraindicações relativas, que entre a gravidez, doença cardiovascular recente, a saúde frágil do idoso, entre outras coisas. Então, a gente tem que pecar aí pelo bom senso. Aí vem a tabela que todo mundo fica na dúvida, né? O que eu tiro quando e se precisa tirar. Então, lembrar, né, que os antistamínicos, pelo menos uma semaninha aí, né, retirando, principalmente os de primeira geração. Os colírios de antialérgico, tem alguns lugares que fala para tirar 3 dias. Os antistamínicos de uso não alérgico, por exemplo, sei lá, Dramin, né, essas coisas, eles dizem 2 semanas, mas desde que não estivesse usando contínuo. Medicação para insônia, vertigem 2 semanas, bloqueador H2 a gente nem acha mais ranitidina, mas a famotidina 48 horas, corticoide tópico, desde que ele não esteja passando na região, né, que vocês querem fazer o teste. Antidepressivo tricíclico vem outro problemão aí, a orientação é 2 semanas, mas quem tira? Né, o que eu falo para todo mundo é, putz, tá usando antidepressivo tricíclico, tá controlado da doença de base para qual ele está tomando? E eu não acho que vale a pena tirar. Até vale conversar com o psiquiatra, mas hoje em dia, com o tanto de GSL específica que a gente tem, será que não vale a pena a gente fazer GSL específica? Ao invés de controlar esse paciente do tratamento aí do quadro psiquiátrico, né? Os tacrolimus aí da vida, via oral, 1 semana, tópico não precisa, e o omalizumab, pelo menos 6 meses sem, tá? Então, não dá para fazer teste cutâneo, não importa se é com comida, com remédio, com ácaro, tomando omalizumab, porque ele é um anti-GE, né? Quem que não atrapalha? Quem não atrapalha? Montelukast, né, os antileucotrienos, os descongestionantes, cromoglicato, que está super difícil de achar, nem acha mais, os beta-agonistas de curta ou longa duração, corticoide oral, inalado ou nasal. Então, a gente não tira corticoide de paciente, tá, para fazer PRIC, ciclosporina e os beta-bloqueadores ou IECA. Só tomar aquela particularidade do beta-bloqueador ou do IECA, porque se o paciente tiver uma anafilaxia, tiver uma reação alérgica mais grave, ele tem risco, é mais difícil de vocês tratarem, tá, o paciente. Então, o paciente faz a reação e fica mais complicado da gente tratar. O que a gente tem que pensar? Na idade do paciente, né, é uma das variáveis que a gente leva em conta quando vai fazer um PRIC. Se vai fazer no antebraço ou nas costas, então bebê muito pequenininho, que eu preciso fazer o PRIC, às vezes uma investigação de alergia alimentar, eu prefiro fazer nas costas, que eu acho que eles não têm acesso para coçar, não ficam tão desesperados, mas o paciente mais velho, o paciente mais tranquilo, eu sempre prefiro fazer no antebraço. A qualidade do extrato tem que ser boa, gente, não adianta fazer com extrato ruim, que esqueceu fora da geladeira. O meu consultório na sexta-feira, a faxineira tirou da tomada, eu não percebi, eu fui ver na terça de novo. Perdemos extratos, né? Triste, dá vontade de chorar, é caro, mas não vale a pena, né? Tomar um pouquinho de cuidado com a propriedade irritante das drogas, então tem alguns medicamentos que eles têm uma propriedade irritativa e importante. Tem aquela discussão, né, das lancetas de metal versus as agulhas versus a lanceta de plástico, e o que a gente tem que tomar cuidado só é com a técnica de fazer o PRIC, principalmente, porque se a gente fizer com a técnica correta, a diferença de sensibilidade entre elas é muito pequena. E hoje em dia existe o multiteste, que você faz tudo ao mesmo tempo, mas no paciente que tem dermografismo, não é uma boa opção. Mas para criança, por exemplo, eu adoro, tá? Porque eu acho mais prático. Foi. Então, assim, o que a gente sabe quando a gente fala de idade é que tem alguns lugares que mostram pra gente que criança com menos de 3 anos tem uma reação à histamina 60% menor que os adultos. Então, assim, Ana, pode fazer PRIC em criança pequenininha? Pode, tá? É liberado fazer PRIC até em bebê, desde que a gente saiba que talvez
a estamina dela seja bem pequenininha, a pápula seja bem pequenininha, e não é por isso que a reação não é significativa, tá? E pacientes idosos com mais de 71 anos tem uma reação à estamina, né? Então tem uma reação cutânea 73% menor que os adolescentes. Então a gente sabe que os extremos de idade, a gente tem uma diminuição da sensibilidade. E como que a gente faz? A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer os testes de controle positivo e controle negativo, né? Então, tem que fazer o teste com a estamina para a gente poder ter uma referência se o nosso teste está confiável, né? Se aquela pele está sensível o suficiente. Às vezes você perguntou, o paciente fala, não tomei nada, porque ele quer fazer o teste, né? Não tomei. Aí você vai e faz a estamina zerada, a estamina do paciente. E aí você fala, que legal, né? O senhor tem certeza que não tomou? Veja bem, eu esqueci de te falar, eu tomei uma loratadina ontem, sei lá, né? E isso é uma coisa que acontece, né? Eu falo, é raro, mas acontece muito, não é assim que as pessoas falam. Tem que fazer o controle negativo para a gente poder lembrar do tal do dermografismo, né? O dermografismo, ele é aquela reação na qual o paciente começa a apresentar uma urticária crônica, né? Uma urticária crônica física. Então, tem a dermografismo. Então, você atrita a pele, cresce a lesão. E a gente tem que descontar esse tamanho. E o resultado vai depender de uma pápula elevada, com pelo menos 3 milímetros acima do controle negativo. Que a gente vai fazer a leitura de 15 a 20 minutos. E, geralmente, ela demora uma meia horinha para desaparecer. O que a gente sabe, né? Então, como que a gente faz? Como é a técnica? Lembrar de limpar a pele com álcool, né? Então, a gente faz a higienização do local. A gente marca aonde a gente vai fazer o teste com uma distância de pelo menos 2 centímetros. Então, não adianta a gente fazer o teste um em cima do outro, né? Ana, posso fazer risquinho no meio e fazer para cá, para lá, para cá, para lá? Pode, desde que entre eles tenha 2 centímetros. A gente vai pricar com o puntor, com a lanceta de metal, com o multiteste, tanto faz. O ideal, tá? Que está escrito na literatura de técnica, perpendicular, nada de ficar esfregando a pele do paciente, porque senão aumenta o risco aí de dermografismo. Aperta e conta 5 segundos. Na maioria das vezes, quase ninguém faz isso. Mas se a gente vai usar um puntorzinho de plástico, por exemplo, tem dificuldade de passar o extrato, às vezes é importante, tá? Então, o resultado, a gente vai medir o maior diâmetro, então a gente vai pegar o maior diâmetro aqui da pápula, vai fazer uma perpendicular e vai dar o resultado com 2 medidas, 3x3, 4x4, 5x5. Ana, e se eu tiver que descontar o tal do controle negativo? Aí a gente desconta da média. Então, o controle negativo veio, sei lá, 3x3. Então, a média é 3. Controle negativo veio 3x2. A média é 2,5. Aí eu faço a média e ele tem que ser 3 milímetros acima. Então, se vier 3x3, eu vou aceitar que seja positivo uma pápula pelo menos 6x6, tá? E o intradérmico, né, que é um outro teste cutâneo e que ele é utilizado para bastante coisa de investigação de alergia. Ele é mais sensível que o prick, tá? Chegando até 1000 vezes mais sensível. Ele é mais reprodutível, só que ele também dá mais falso negativo. A diluição, geralmente, é até 50 vezes mais diluído que o prick. A gente também faz controle negativo, mas a gente não faz controle positivo. Por quê? Porque a estamina que a gente tem, ela não é padronizada para aplicação intradérmica, tá? Para aplicação intradérmica tem que ser solução estéreo. E a estamina que a gente deixa no consultório, a última coisa que é estéreo, tá? Quando a gente faz um teste intradérmico, qualquer tamanho, qualquer tipo de reação, a gente considera uma reação positiva, tá? Uma reação significativa. Nossa, olha, tem célula ali. Agora, quando que eu vou considerar essa reação considerável, né? Significativa? Quando que eu vou fazer isso? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Por quê? Primeiro eu tenho que saber quando que eu faço o teste. Então, primeira coisa, o resultado do prick negativo. Se eu tenho a opção de fazer o prick teste, a gente faz o prick. Prick veio positivo? Aceita, tá tudo bem. 3x3 acima do controle positivo do negativo, tá tudo ok. Quando que eu uso? Para investigação de alergia a himenópteras e alergia a medicamento. A gente não coloca comida embaixo da pele de ninguém.
A gente não coloca ácaro embaixo da pele de ninguém, tá? Porque os extratos não são padronizados. E alergia a medicamento, a gente só pode fazer com medicamento que existam na apresentação injetável, intramuscular ou endovenosa, tá? Ele é muito utilizado para definir o endpoint, por exemplo, da imunoterapia para himenópteras, né? A gente vê ali qual aonde o paciente para de ter reação e aí conta 2 diluições a mais para poder começar a fazer a imunoterapia. Ele é muito bom para avaliar a resposta tipo 3 em 4 a 8 horas, e a gente também pode utilizar ele para investigar a reação tipo 4, a reação tardia, com a leitura de 72 horas. Então, não se coloca comida intradérmico e não se coloca látex intradérmico, mesmo que a gente tenha o extrato de látex, o nosso extrato de látex entra na mesma categoria da histamina, tá bom? Como que a gente faz o teste intradérmico? A gente limpa a pele de novo, né, do paciente. A gente vai colocar, a gente vai aspirar, desculpa, na agulhinha de insulina ali, 0,03 a 0,05 ml da substância que vocês querem fazer, na concentração intradérmica, e vocês vão infundir até fazer uma pápula de mais ou menos 3 milímetros. É uma pápula que geralmente tem aquela casquinha de laranja. Delimita aquela pápula e espera 20 minutos. A gente fala de 15 a 30, 20 minutos está ótimo, né? Meio do caminho. Se aquela pápula crescer de tamanho, a gente já considera um teste positivo. Se ela dobrar de tamanho em alergia a medicamento, é positivo, tá? Então, a gente espera um crescimento de pelo menos 3 milímetros ou para alergia a medicamento, o dobro do tamanho. Ana, e a leitura tardia? Na leitura tardia, que é uma coisa que também muita gente confunde, a gente tem que lembrar, pensa no soroma, né? Quando a gente acaba tendo uma infiltração de soro fisiológico ou medicamento no subcutâneo dos pacientes, aquilo absorve. Então, aquela papulinha com 0,03 ml de extrato vai ser absorvida. Então, o que vocês querem ver em 72 horas não é crescimento de pápula. O que a gente quer ver em 72 horas é uma enduração, tá? Então, aquela papulinha que vocês fizeram vai ser absorvida e naquele local que vocês injetaram a medicação, vai aparecer uma enduração, vai ficar ali um carocinho embaixo da pele. Às vezes por cima, se é muito grande. Então, lembrar que o resultado, então, do teste intradérmico é a média do diâmetro tem que ser maior que 3 milímetros do controle negativo, para himenópteras, por exemplo, e quando a gente fala de medicamento, tem que ser o dobro da pápula inicial. Então, se vocês fizeram uma pápula de 3 por 3, você tem que considerar ela crescer pelo menos até 6 por 6. E a leitura em 20 minutinhos. Então, aqui eu trouxe, um exemplo, né, de um teste que não dá para ter dúvida. Então, você faz a pápula, delimita a pápula, espera 20 minutos e vê o tamanho que ficou a pápula depois. Vai fazer o diâmetro, né, da pápula inicial, depois faz o diâmetro da pápula final e desconta uma da outra, tá? O vermelho, o eritema, não é levado em conta. Ana, mas ficou tudo vermelho em volta, mas a pápula não cresceu o suficiente. Então, é negativo o teste, tá? É uma reação só irritativa. Quando um teste vem positivo, ninguém tem dúvida que ele é positivo. Mas existem alguns macetes, né? Para melhorar a sensibilidade. Então, a primeira coisa é fazer uma pápula pequenininha. Às vezes, quando a gente faz uma pápula, pesa a mão ali na infusão e fica uma pápula muito grande quando a gente vai fazer o teste intradérmico. E aí, aquela pápula, às vezes, de 6 por 6 que vocês fizeram inicialmente, para elas crescerem para uma pápula de 12 por 12, é mais difícil. Então, fez uma pápula muito grande, esperou ali os 20 minutos, ela cresceu um pouquinho, né? Ela fez ali uma bordinha, mas um pouquinho, e vocês percebem que vocês tinham feito uma pápula grande, faz de novo, faz no outro braço, faz, né, o contralateral com uma pápula menorzinha, para assim a gente ver se ela não vai crescer bastante dessa vez. Então, às vezes, uma pápula muito grande inicial não dá margem para a pápula crescer o que precisa para a gente poder avaliar. E a anafilaxia? Putz, tenho medo de fazer teste no consultório porque tem risco de anafilaxia. A gente sabe que existe um risco no intradérmico de 3,6% de anafilaxia. A gente sabe também que no PRIC o risco é muito pequenininho, né?
o risco aí é de 0,001%. Você fala, Ana, então é zero? Não, não é zero. Eu tive há uns 3 meses atrás uma anafilaxia no consultório, num prick com ovo. Olha que legal. Um bebezinho, eu fui fazer o prick com ovo, porque ele tinha um quadro aí duvidoso, a gente foi fazer o prick, e aí imediatamente depois do prick, assim, um pouquinho tempo depois, ele começou com urticária, prurido ocular e prurido nasal, uma hiperemia ocular, e bom, 2 aparelhos, anafilaxia, né? Saiu com antistamínico, tá? Porque a hora que ele começou a fazer urticária, a gente deu antistamínico, aí coçou um pouquinho o olho, a hora que deu, que eu ia preparar a adrenalina para fazer, deu o tempo do antistamínico e o menino parou, não teve mais nada. Mas foi uma anafilaxia leve? Foi. Grau 1? Foi, mas foi anafilaxia. Então, tenha um consultório preparado para tratar, tá? Caso aconteça. Existe uma história de óbito, né? Quem tem mais chance, então, de fazer anafilaxia é criança pequenininha, menor de 1 ano, com eczema ativo e história de asma. O meu paciente, ele tinha 2 dos 3. E prick com alimentos, né? Ele tinha 3 dos 4 do checklist, né? Então, era um bebê de 8 meses, mais ou menos. Ele tinha uma dermatite atópica moderada grave, era um prick com ovo, olha que interessante. Ele só não era um bebê chiador, nunca tinha chiado o peito e nem chiou nesse dia, tá? Continuou sem broncospasmo. Então, pode acontecer sim, tá? E caso fatal na literatura, só tem um descrito, que foi um adulto, ele tinha uma alergia alimentar, tinha uma asma não tratada, então tudo errado, né? Foram fazer teste no paciente que não era para fazer. E aí fizeram 90 alérgenos alimentares, fizeram nas costas do paciente, né? E aí esse paciente fez uma anafilaxia super grave, foi a óbito. Mas é a única história, assim, que tem na literatura. Então, quando a gente vai pensar em fazer teste de puntura, prick ou intradérmico, a gente vai evitar o período de exacerbação da doença. Então, quando o paciente está descompensado, compensa e depois faz, né? Vai evitar lugar, pele com lesão ativa, com lesão típica. Então, o paciente tem dermatite atópica, está com o braço cheio de eczema, não é lá. Ou está com as costas cheias de eczema, não é lá que vocês vão fazer. Se conseguir dosagem sérica específica antes, né, e tiver um resultado positivo, vocês fazerem com mais tranquilidade o PIC, e esteja preparado para tratar a anafilaxia. Não faz o teste sem preparo para fazer a anafilaxia. Tudo certo com a reação imediata? Todo mundo aí vai fazer, tá tranquilo, fala, Ana, isso eu sempre fiz, essas coisas todas. Bora para a reação tardia, né? Bora para o teste de contato. Teste de contato é quando a gente aplica, né, direto sobre a pele, os alérgenos potenciais em concentrações não irritativas. A gente sabe hoje em dia que já tem descrição de mais de 4.350 alérgenos na literatura. Então, a gente precisa se atualizar cada vez mais disso, né? O alérgeno da vez, né, daquele ranking de dermatite de contato é a lanolina, né? É o alérgeno da vez. Mas eu sei, para mim no consultório eu estou numa fase bombando acrilatos, né? Por conta das unha em gel, cílios postiço, unha que cola, essas coisas todas. A gente tem que aprender a tomar cuidado um pouquinho de reconhecer quando a reação é verdadeira ou quando a reação é irritativa. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a reação cutânea foi muito grave, né? E lembrar que o ideal é fazer 2 leituras, a de 48 e a de 96 horas. Nossa, esse ficou pequenininho. E quais são as indicações? Paciente com eczema, né, que a gente não consegue fazer uma relação causal aí, causa-efeito. Os pacientes com dermatite crônica em pé, mão, face, pálpebra. Uma dermatite eczematosa que pode ser ocupacional, então vai ajudar. Né? Eu tive uma paciente uma vez que, nossa, penei para conseguir controlar, a gente não conseguia controlar. Aí descobri que nas férias ela melhorava, então parecia uma coisa meio ocupacional, mas assim, uma reação em mão super grave, a patroa não mudava ela de função, enfim, caos. E aí, a hora que a gente foi ver, ela era uma das pessoas que estava esterilizando mamadeira no hospital aqui em São Paulo, de bebê, né? E aí um dos produtos que usava na esterilização era o que estava causando a dermatite dela. Uma dermatite de etiologia desconhecida, então que, olha, não é localização típica de dermatite atópica, tá esquisito, ou uma piora de uma dermatite previamente estável. Então, o paciente sempre teve uma dermatite, sei lá, mesmo que seja atópica, né, dobra, aquelas coisas, de repente começou com eczema esquisito de pálpebra, ou eczema em couro cabeludo, você fala, ué, será que esse paciente se sensibilizou a alguma coisa?
e aí vale a pena fazer. Quando a gente não faz? Quando o paciente está em fase aguda, é a mesma história do prick. Você não vai pegar o paciente descompensado e sair colando aquilo que ele tem risco de ter reação, porque a gente está falando de uma reação mediada por linfócito. Quando eu estou falando de uma reação mediada por linfócito, ele tem memória. Então, você vai colocar o paciente em contato e ele vai fazer uma super reação, reativar as lesões que já estavam ativas. Quando o paciente tem um eczema extenso no dorso, aí você vai colar em cima, também não. Em gestante ou lactante, porque não precisaria fazer. O que a gente tira de remédio? Aí entram os corticoides. Então, o corticoide tópico potente, principalmente no local que vocês iam fazer o teste. Corticoide oral, 4 semanas pelo menos, para vocês terem uma confiança um pouco maior. Os outros imunossupressores, 4 semanas. E bronzeamento artificial, a gente pede de 2 a 4 semanas. Antialérgico não interfere em teste de contato. Porque direto o paciente, mas eu tenho uma rinite, aí eu tomei um Alegra ontem, então não posso fazer? O PET você pode, o que você não pode fazer é o prick. Então a gente não pode misturar as bolas, tá? Lembrar, né, que a gente tem as fin chambers, né, que são essas plaquinhas com cada espaço, com as chambers para a gente usar, para a gente colocar cada substância. Existe também a fin chamber aqua, que é aquela que o paciente pode tomar banho. Eu uso a fin chamber normal mesmo, a maioria dos meus pacientes vai super bem. Acho que eu tive uma paciente que descolou até hoje, porque ela resolveu fazer uma aula de spinning com a chamber colada, e aí a chamber descolou. Mas a maioria dos pacientes vai super bem. Realmente, né, no dia seguinte que cola, ou na noite que colou, tem que tomar um banho meio de gato, né, um banho de frente, mas dá para tomar banho, a água mais fraquinha do chuveiro, ou de chuveirinho, você não pode molhar. E aqui a gente tem uma leitura, né, um exemplo de uma leitura de 48 horas, que já tinha, esse aqui é com timerosal e piroxicam, tá? Já tinha aí um timerosal positivo, e aí a gente pediu para o paciente tomar um pouquinho de sol, tal, para tentar fazer uma fotossensibilidade, e aí o piroxicam cresceu também, porque tem reatividade cruzada entre timerosal e piroxicam. Os resultados, eles são dados em cruzes, então o resultado negativo é negativo, duvidoso é quando tem aquele eritema leve, mal definido, não tem edema, tá um pouquinho vermelho, mas não tá aquele convincente, igual esse anterior. Uma cruz tem um eritema, mas tem edema, tem infiltração e tem umas vesículas. 2 cruzes tem eritema, infiltração, pápula, vesícula. E 3 cruzes chega até bolha, né? E quando o teste vem negativo, será que era uma dermatite só irritativa? Não era uma dermatite verdadeiramente alérgica? Será que foi falha na aplicação do teste? Foi concentração? Foi o veículo? Né? Será que, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir manipular, né? Tem uma ou outra farmácia que manipula medicamento para teste de contato, né? É difícil conseguir farmácia de manipulação. Aí você escreve lá, né? Manipular para teste de contato de pirona, 10%, tudo bonitinho. Putz, será que fizeram certo? Né? Ou será que eu colei aquilo que o paciente usou? Será que eu não escolhi a bateria errada? Às vezes a gente faz, padrão e cosméticos, mas para o azar daquele paciente, nenhuma das substâncias que ele tem sensibilidade estava nessas baterias. E será que a substância testada não é fotossensibilizante? Vocês viram aquele meu caso, né, do tenoxicam? Ele dependeu de uma ativação para poder parecer uma positividade. Então, eu acho que essas são as principais mensagens que a gente tem que passar do teste de contato. Ele é excelente, mas hoje em dia tem muita bateria, é difícil escolher. A bateria padrão e cosméticos continua sendo a bateria mãe, né, eu falo, para a gente começar a investigar. Mas quando vem negativo, a gente tem que parar, respirar um pouquinho fundo e pensar, será que não é alguma coisa que não tinha nessa bateria? Será que vale a pena? Ou eu ter a bateria diferente, ou eu encaminhar para alguém que tenha só para fazer outro teste de contato um pouco mais específico? Então, hoje em dia, o cardápio das baterias de teste de contato está imenso, né? Bem imenso, mas a gente tem conseguido cada vez mais achar os vilões aí das dermatites de contato. E de teste in vitro, né? Teste in vitro, a gente tem a IgE série específica, que não causa risco, não tem risco de anafilaxia. O problema é que você acaba gastando tempo,
né? O paciente gasta 2 tempos de vir até o consultório de fazer o exame de sangue, não é influenciado por nenhuma medicação. Então, o paciente que tem o CE, tem uma urticária crônica espontânea, ele não pode parar de usar antistamínico, você não vai investigar a rinite dele? Não vai tratar, fazer nada? Não. Então, assim, vale a pena investigar, e aí tem que ser IgE sérica específica. Se o paciente tiver como uma alteração cutânea generalizada, não interfere. Vai depender da conveniência para o paciente, né, dependendo do teste. E, hoje em dia, dá para pedir a IgE sérica para o DERP23, tá? Só tem no Fleury, e você pede lá, IgE sérica específica, e aí tem o códigozinho que eu não vou saber de cabeça, mas para DERP23 tem, tá? Tem que perguntar depois para o pessoal do laboratório direitinho. Mas daria para pedir. Para o PRIC não dá, mas para o DERP23 dá para pedir IgE sérica específica. Existe a IgE total, lembrar que ela varia com idade, varia com parasitose, dermatite atópica tem uma IgE total imensa, então não é ela que nos guia para tratamento de paciente com doenças de alergia no geral, né, IgE mediadas. Existe o diagnóstico molecular, né, o Imunocap-Isaac, que ele é muito bom para resolução de sensibilidade, de reatividade cruzada, dependendo do que a gente está falando. Às vezes, para poder documentar alguma alergia IgE mediada, que os testes cutâneos estão vindo negativos, estão vindo duvidosos. Às vezes, a gente precisa identificar algum alérgeno mais específico para fazer imunoterapia. Então, vale a pena, né? É para todo mundo? Não é. É um teste caro, dá trabalho, os convênios não pagam, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas ele está aí para somar, né? Eu estou esperando o resultado de uma paciente que ela fez uma anafilaxia e eu e ela já caçamos a causa, ela é super orientada, tudo, caçamos a causa, a gente não achou nada de causa-efeito. Tudo aquilo que ela tinha se alimentado 1 hora até 2 horas antes, a gente testou. Testamos látex, que ela tinha uma história associada, que ela tinha acabado de jantar, estava viajando com o namorado, foi ter relação sexual. Eu falei, putz, será que a menina fez uma anafilaxia pelo preservativo? Nada no látex. Procuramos tudo, não encontramos nada muito específico, nada que justificasse. E aí a gente está indo para o diagnóstico molecular para tentar achar. Existe a triptase, que a gente sabe que o pico é até 2 horas depois da reação, ajuda no diagnóstico de mastocitose, ajuda a confirmar se a reação que o paciente teve foi uma anafilaxia. E de exames que a gente conseguiria pedir seriam esses, tá? Para diagnóstico in vitro. A triptase, só lembrando, e o Imunocap-Isaac, a gente não tem cobertura, tá? De plano de saúde, então acaba sendo particular. E, só lembrando outra coisa, que IgE sérica específica depende muito de técnica, né? Tem Imunocap e tem o tal do RAST. O RAST, a gente sabe que a sensibilidade é péssima, mas que tem lugares que ainda fazem RAST, tá? Então, eu sugiro que vocês escrevam Imunocap, tá bom? Ao invés de escrever, solicito RAST. Vocês podem até escrever, solicito IgE específica para, aquele monte de código que às vezes facilita mesmo, tem lugares que a gente pede o nome do exame e o laboratório não faz, né, porque ele quer os códigos, mas escreve Imunocap, tá? Porque o RAST, a sensibilidade, ela é pior. E a imunoterapia? A imunoterapia é usada há mais de 100 anos, né, como de sensibilização para doença alérgica. Ele é um método curativo, específico, funciona, né? Ele é um super diferencial do alergista, porque ele precisa ser feito de maneira específica, depois de investigar. E aí, nada mais é do que a gente administrar gradualmente quantidades crescentes daquele extrato para o indivíduo melhorar os sintomas. Então, a gente está querendo fazer o quê? Um aumento de GG4 específica contra aquilo que eu estou expondo ao paciente. Então, não adianta não investigar o que o paciente é sensibilizado e sair fazendo para qualquer coisa, porque a chance da imunoterapia não dar certo é imensa, e você vai ser taxado como médico que fez o negócio errado. Ai, tá vendo? Eu já fiz essa vacina, ela não funciona. Será que foi a técnica que foi errada? Porque isso funciona. A gente sabe que quando a gente fala de padronização de imunoterapia, tem que tomar cuidado, né? Porque vai depender da potência alergênica total daquele extrato, da atividade biológica, de concentração de alérgeno. E quando a gente sai misturando um monte de alérgeno, tem que tomar cuidado. Primeiro, porque dilui demais. Então, você quer expor o paciente, sei lá, aos dermatofagoides e ablômia, e você expõe a dermatofagoides, ablômia, cachorro, gato, papagaio e periquito, e no final você tem 5% de cada extrato ali misturado. E isso acaba diminuindo a potência e diminuindo a eficácia.
E a gente sabe algumas coisas, como, por exemplo, as vacinas de pólen e de ácaro podem ser degradadas quando a gente mistura com fungo e barata. Então, misturar fungo com ácaro, talvez você perca a potência daquele ácaro. E você vai ficar achando que você fez, nossa, eu tô fazendo uma imunoterapia com, sei lá, 80% de ácaros e 20% de fungo, e na verdade o seu ácaro virou 30% que você misturou com fungo, tá? Ela serve só para reação IgE mediada, gente. Não dá para fazer imunoterapia para dermatite de contato, tá bom? E serve para rinite, conjuntivite alérgica, asma, veneno de menópera, dermatite atópica, tem suas indicações, e aí a gente tem que discutir bastante, né, o que vale, o que não vale a pena, porque a dermatite atópica é aquela doença multifatorial, e muitas vezes um dos fatores de piora pode ser aí o ácaro, por exemplo, e às vezes você tira esse fator, o paciente vai continuar tendo lesão, né? Vai continuar tendo exacerbação da crise. E por quê? Porque São Pedro muda de temperatura toda hora, a gente está com aquecimento global, às vezes não tem o controle ambiental adequado, às vezes o paciente não está fazendo a hidratação correta. Então, sempre que eu penso em prescrever uma imunoterapia para uma dermatite atópica, eu converso bem com o paciente. Falo, olha, uma das coisas que te piora é o ácaro. A gente vai conseguir tirar uma das coisas, mas você tem umas 35. Ainda as outras 34 a gente vai ter que administrar. A gente sabe que a imunoterapia ela tem duas funções, né? Tanto um tratamento curativo como uma eficácia preventiva. Aquilo que eu falei lá no começo para vocês, né? Agora tem um monte de trabalho novo mostrando que você consegue pegar uma criança que é sensibilizada a um DERP23, você consegue fazer talvez uma imunoterapia para o DERP23, ele não evolui para asma, e isso é uma das coisas que ajuda, né? Existe o tratamento, entre aspas, que eu falo curativo, né? Então, se você tem um paciente com uma rinoconjuntivite que tem uma piora com os ácaros, você diminuindo essa sensibilidade, você melhora sintoma. A gente sabe que você consegue, se você fizer na primeira década de vida um controle melhor das doenças, ela é menos eficaz em paciente mais velho. E ela tem alguns trabalhos que previnem sensibilização, novas sensibilizações em crianças monossensibilizadas. Então, a criança que é sensibilizada à sua blômia, talvez ela não se sensibilize aos outros aerolérgicos. Segurança, né? A gente sabe que para a gente conseguir uma dose de tratamento, uma dose que vai conseguir fazer a manutenção desse tratamento de uma maneira eficaz, a gente precisa chegar entre 5 e 20 microgramas, não é miligramas, não, é microgramas, tá? Do alérgeno principal. Existe risco de anafilaxia? Existe, principalmente na imunoterapia subcutânea. Por isso que a orientação é que ela seja prescrita por especialista, administrada por quem é capacitado a reconhecer e tratar a reação sistêmica. É pior no paciente com múltiplas sensibilizações, né? Porque você tem que diluir muito. O paciente, a gente sabe, né, que pode ter presença de desencadeante não alérgeno. A maior eficácia é em criança e adulto jovem. O paciente tem que estar bem na hora da aplicação. O paciente chegou, coriza, tosse, febre, mal-estar. Não é esse dia que vocês vão aplicar. E a gente não faz em paciente com VF1 menor que 70%. Pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a gente tem indicação para doenças IgE-mediadas, alérgenos clinicamente relevantes, então a história clínica tem que estar compatível, tem que ter uma documentação que aquela sensibilidade é responsável pelo sintoma, aquela história que a gente fala, né? Exame de alergia não faz diagnóstico de alergia, tem que ter disponibilidade de vacina padronizada, uma aderência do paciente, porque é um tratamento prolongado, e considerar os custos, né? É aquele negócio de abrir o jogo com o paciente. Olha, se você não fizer pelo tempo aí de pelo menos uns 3 anos, durante o que você está fazendo vai melhorar, mas a gente não vai conseguir manter uma eficácia do tratamento. Você agora pode arcar com isso. Você pode pagar isso agora. Porque às vezes o paciente vai falar, eu achei que era um tratamento só de 3 meses, por 3 meses eu pagaria, mais que isso eu não consigo. Então, vamos tratar com corticoide nasal, corticoide tópico, essas coisas, e aí depois a gente vê quando você vai ter condições de fazer imunoterapia. Quando a gente não faz de jeito nenhum.
O paciente tem uma obstrução crônica irreversível das vias aéreas, paciente com VF1 menor que 70%, paciente está com neoplasia ativa fazendo quimioterapia, pneumonite de hipersensibilidade, imunodeficiência. Eu vou estimular o sistema imunológico, eu quero fazer o estímulo de GG4 específica num paciente que não tem, né? Não vai fazer. Paciente com distúrbio psicológico grave, gente. Primeiro ele trata a cabeça, depois ele trata a alergia. E paciente não colaborativo. Ah, ele não vai pingar a gota, ele não vai deixar aplicar a injeção, não vai deixar nada, ele não vai fazer imunoterapia, né? Por mais que ele queira. Contraindicação relativa. Uso de beta-bloqueador por conta daqueles pacientes que vocês sabem que se tiver anafilaxia vai ser mais difícil de tratar. Asma grave não controlada. Por que isso é discutível? Porque antes, né? Isso tinha muito em vigência na literatura, antes dos imunobiológicos, principalmente, porque antes era discutível, putz, mas se eu não fizer nesse paciente com asma, será que eu vou conseguir controlar essa asma? Será que não vale a pena eu fazer a imunoterapia como coadjuvante para tentar controlar essa asma? A gente evita também começar durante gravidez, mas se o paciente já estiver usando, a gente mantém a dose, não progride. E doença cardiovascular aguda, a gente também evita fazer, porque se o paciente fizer anafilaxia, o caos pode estar presente na vida de vocês no consultório. De reação adversa, vai mudar muito, né? O paciente pode ter uma reação local, a reação local não assusta, a reação sistêmica a gente tem que parar e rever o que a gente está fazendo. Quando a gente fala da imunoterapia subcutânea, o que pode aparecer mais é uma reação de 20 a 30 minutos depois, local, com eritema, nódulo e edema. Reação sistêmica, minutos depois, né? Aparece em umas 5% da população, então é um número razoável. De imunoterapia sublingual, a gente sabe que tem efeitos colaterais gastrointestinais leves, então alguns pacientes falam que dá um pouquinho de diarreia, um pouquinho de dor abdominal, e prurido sublingual e às vezes um abaulamento sublingual, que também melhoram com antistamínico e é bem mais tranquilinho. Lembrar que toda a imunoterapia é dividida em duas fases, né? Tem a fase de indução e a fase de manutenção. A fase de indução é aquela que a gente vai aumentando as doses de forma progressiva até chegar na fase de manutenção, que a gente tem uma dose fixa mensal. E para a gente poder manter uma resposta imunológica, o ideal é que seja feita de 3 a 5 anos. Tem alguns trabalhos que mostram que a gente já consegue alguma coisa de GG4 específica depois de 6 meses e IgG4 mais duradoura depois de 1 ano, tá? Mas o ideal é não parar, porque senão os sintomas realmente voltam. Então, o que a gente pode concluir para poder liberar vocês para jantar? Que um teste cutâneo positivo não é suficiente para a gente fazer um diagnóstico de alergia, precisa ter uma história. Ai, Ana, meu paciente tem uma rinoconjuntivite, eu fiz um prick teste para camarão e o positivo. O que tem a ver o camarão com a rinoconjuntivite? Nada. Se a gente sabe que ele tem uma IgE contra camarão, se ele não tiver história de camarão, ele é uma pessoa que talvez, quem sabe, um dia na vida tenha uma chance de ter alergia a camarão. Dá para ter certeza disso? Não. Segue a vida. Finge que não viu, eu falo com o paciente. O teste cutâneo, ele detecta a presença da IgE na superfície do mastócito, então não adianta fazer teste cutâneo para a doença não IgE mediada, esse teste PRIC, né? O intradérmico de leitura tardia dá. O alérgeno, ele é picado na pele, por isso que ele chama PRIC, e se tiver uma IgE presente no mastócito, vai ativar a célula e vai ter prurido, pápula, eritema. Os testes na pele têm que ser feitos por alergista treinado, porque existe um risco de fazer anafilaxia. Falei para vocês que eu tive uma aqui no meu consultório há pouquíssimo tempo, num bebê, né? É que a mãe super tranquila, eu estava tranquila, tenho tudo preparadinho aqui para tratar, e ficou tudo bem. Pode ser utilizado o prick teste para asma, rinite, conjuntivite, alergia alimentar, alergia a medicamento, veneno de inseto e látex. A gente não faz em quem a gente tem risco, né, de anafilaxia. Então, a gente não quer colocar o paciente em risco. Se o paciente teve um evento anafilático recente, pensando que teve consumo daquela IgE e talvez vocês tenham um aumento de falso negativo, medicamento que pode interferir no tratamento de anafilaxia, então se o paciente tiver com algum medicamento que vai atrapalhar vocês, ou se a pele estiver toda lesionada, e lembrar que ele é influenciado por medicação, característica fisiológica, dispositivo que vocês vão utilizar, extrato tem que ter qualidade, não é qualquer extrato que dá para fazer teste cutâneo. Os alérgenos, eles são proteínas, tá? Ana, eu fiz o prick para, vou pensar assim, inseto, pernilongo, culex, e veio negativo. E o meu paciente, ele tem estrófilo.
ele faz uma reação local um pouco maior. Significa que ele não é alérgico? Não, gente. A gente tem que saber o mecanismo imunológico, né? Quando a gente faz um prick, por exemplo, para pernilongo aí, para culex, a gente tem que saber que o estrófilo não é uma reação IgE mediada. Então, a gente não espera que aquele prick venha positivo, né? Candidíase de repetição, Ana. Posso fazer IgE específico ou prick antes de pensar em fazer uma imunoestimulação com cândida? Pode. Para quê? Para ver se ele tem alguma IgE específica. Para quê? Para quando você for fazer a sua imunoterapia, você fazer com mais ou menos segurança, mais ou menos medo, mais ou menos atenção àquele tratamento. Mas a candidíase de repetição, ela também não é uma reação IgE mediada. Então a gente pode fazer para o paciente com teste negativo, porque a gente vai fazer uma imunoestimulação, não uma imunoterapia, tá? Os alérgenos têm que ser obtidos de fonte natural, então eles são muito heterogêneos, né? Imagina o da formiga, que é corpo inteiro, a massa formiga ali. Ela é um tratamento eficaz, né? Então, para as doenças de alergia IgE mediadas, e tem que ser aplicado no ambiente em condição de tratar uma anafilaxia. Eu acho que era isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar a tela. E aí, dúvidas, sugestões, desabafos? Pode perguntar até coisa do dia a dia, basicona, pode perguntar coisa um pouco mais complexa. Não, Ana, foi ótimo, já entendi o que eu queria, era mais um norte para saber por onde começar a fazer teste. Quem tiver vergonha de abrir microfone, pode mandar por escrito. Se quiser mandar para a Andrea as perguntas, pode mandar que ela me manda, qualquer coisa ela me manda por escrito. Diga, quem abriu o microfone para mim não apareceu. Ó, vou dar mais uns 2 minutinhos. Quem tiver vergonha de perguntar também, eu botei meu e-mail no último slide, pode me mandar, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho um monte de coisa para responder, né? Então, como é que se fala? Mas pode mandar, que às vezes eu ajudo, tem dúvida, procura as meninas da Salute, que as meninas também ajudam bastante. Eu vou dar mais um minutinho aí para vocês. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Diga, Renata. É Renata mesmo, né? É, isso. Quem tem uma pessoa, uma criança com precast negativo, por exemplo, rash negativo, tudo negativo para leite. Tá Eu bom. sou veterinária, mas estou fazendo uma pergunta voltada para o meu filho, por isso Tá que bom. talvez esteja fugindo um pouco. Essa criança que nitidamente tem reações tardias, né, ao leite, com déficit de crescimento, não consegue ganhar peso, não cresce e vários sintomas gastrointestinais. Essa é uma criança habilitada para fazer o PET teste? Putz, o PET teste para leite, pensando nisso, a sensibilidade é ruim, viu, Renata? Eu não Tá. faria. O que daria para fazer procura, né, algum alergista para te acompanhar, porque o que a gente sabe hoje em dia de alergia alimentar? Que a gente tem individualizado cada vez mais o nível de sensibilidade de cada paciente. Então, às vezes, o que vai ter que descobrir? Qual que é o limiar de tolerância do seu filho? E isso muda de acordo com a proteína. A proteína do leite é uma das que a gente mais sabe que quanto mais quebrada, menor reação, né? E às vezes dá para estimular uma certa tolerância. Então, dá para adiantar esse processo, para meio que reverter isso. Mas isso a gente faz com a provocação, que é o que vale mais a pena, tá? Então, o que a gente faz? Você pega aquela proteína cada vez mais quebrada, e aí você vai, às vezes, descobrindo qual é o limiar dele, porque quanto mais precoce o contato com aquela proteína, mais você desenvolve melhora da sensibilidade, e a gente também sabe que diminui o risco dele desenvolver uma reação IgE mediada, porque meio que o organismo esqueceu aquela proteína. E Entendeu? qual o intervalo para fazer essa reexposição? Então, aí depende. A gente sabe de literatura, a gente fala de 4 a 8 semanas da exclusão. Então, exclui, 4 a 8 semanas provoca, 4 a 8 semanas provoca. Tem alguns lugares, dependendo do quadro, se é um quadro não IgE mediado, igual o seu, que até se em 2 semanas ele estiver muito bem clinicamente, dá para reprovocar. A gente não espera mais aquela história, espera até os 2 anos de idade, sabe? Espera até passar da altura da mesa, não tem mais isso. Na A gente verdade, ele já reintroduz tem um 9. estilinho. Nossa, é grande já. 9. Então, grande assim, valeria a pena conversar com algum alergista até para ver se vale a pena fazer um baked para induzir uma tolerância. Dá para fazer bastante coisa. Ótimo. Dá para Obrigada. fazer. Imagina, imagina.
Mais alguém? Não? Então, ó, vou fazer assim. Queria agradecer, né, todo mundo que entrou, tinha bastante gente na aula, 9 horas da noite, né, parando para me assistir na hora da janta, né? Então, obrigado mesmo. Espero ter esclarecido algumas coisas, ajudado em algumas coisas. Outro dia eu fui perguntar para a Andrea sobre como é que fazia a imunoterapia no meu cachorrinho, porque ele tem nitidamente uma rinite, né? Ele espirra, ele fica incomodado, coriza nasal, enfim. E aí ela me explicou que é a mesma imunoterapia de humano. Eu só não tenho habilidade para fazer prick em cachorro. Primeiro porque eu tenho dó. O meu parou? Esquisito. Tava funcionando, deixa eu tirar. Ah, então tá. Ah, o seu microfone, Andréia. Entendi. Achei que era o meu, até tirei, mas tá tudo bem, eu tô sozinha no consultório. E eu não tenho habilidade de fazer prick em cachorro. Eu não sei se algum de vocês faz aí, me avisa, pra gente poder qualquer coisa ler. Eu faço. Você faz, Renata, para poder levar o link lá para fazer prick? Porque ela falou que só muda o mecanismo, né? Que a gente coloca a imunoterapia, na verdade, no spray, ao invés de ser sublingual gotas, né? Eu achei super Eu interessante. costumo fazer imunoterapia injetável mesmo. Ah, você faz a subcutânea? E aí é igual? Gente, faz toda semana, depois vai aumentando? Exatamente. Aí faz toda semana, depois quinzenal, a cada 3 semanas, cada 4 semanas, é o mesmo protocolo. Tudo igual. Olha, isso eu não sabia. Eu estava pensando em fazer a sublingual, porque eu achei que é mais fácil para minha mãe administrar. Porque aí tem diminuir o risco de anafilaxia, consigo fazer nele em casa, né? Eu, graças a Deus, nunca peguei nenhum caso de anafilaxia. Todos foram super tranquilos e eu sempre fiz a subcutânea, porque eu aprendi a fazer a subcutânea e, na verdade, eu nunca pensei em fazer outro tipo por já estar totalmente acostumada a essa. Sim. Então, às vezes a sublingual, para algumas pessoas, é uma opção, né? Pensando em deslocamento, essas coisas. Mas vou ver. Qualquer coisa eu peço para a André esse telefone. Mas vou pensar. Tá vendo? É super legal saber a resposta. Então tá, gente. Obrigada, boa noite. Brigadão mesmo. Espero que tenha ajudado, né? Qualquer coisa vocês podem me mandar pergunta. A Andrea tem meu telefone, meu e-mail, telefone do consultório. Qualquer coisa vocês pedem socorro. Se der, eu ajudo. Mas de bichinhos eu não entendo, tá? Eu vou falar. Eu fiz pediatria antes de fazer alergia e imunologia. E eu falo que eu tenho mais dó de bicho que de criança. Então, o que eu posso falar é, eu sei que dá para fazer. A Andrea já me mostrou, já vi foto, que a resposta é super boa, né? Para cachorro com dermatite atópica, com eczema, essas coisas. Mas eu não sei ensinar a fazer prick. Tá vendo? A Renata tá aí para ajudar vocês. Então, tá bom, gente. Boa noite, muito obrigada. E vamos jantar agora, que eu também tô com fome. Um beijo.